Amém? Vamos então dar início lendo dois textos aqui. O primeiro está em Romanos, capítulo 1, verso 18, e o segundo texto, Salmos 89, 14. Romanos 1, verso 18. E o segundo texto, Salmo 89, 14. Juízo de Deus, por que aspectos, quem será atingido pelo juízo e o dia do Senhor? Trouxe a prova, Evelyn? Pode me dar. Amém? Todos acharam aí? Amém. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Novamente, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Salmos 89, 14. 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Mais uma vez. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Amém? Vamos orar. Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus supremo sobre terra e céu. Te rendemos graças, ó Deus, pelo privilégio de sermos alcançados por tua graça, por estarmos aqui, Senhor, na manhã deste dia, para aprender de ti, para ouvir a tua palavra, que os nossos corações sejam abertos, que os nossos olhos espirituais sejam desvendados e que o Senhor me use como um instrumento a fim de promover edificação e, sobretudo, o Senhor seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus, amém. 89, 14. Então, o tema de hoje é juízo de Deus, porque aspectos, quem será atingido pelo juízo e o dia do Senhor. Justiça e juízo são a base do teu trono. O que é que esse verso nos propõe? Qual é a ideia desse verso? Justiça e juízo são a base do teu trono. Deus é o supremo governante sobre terra e céu. Pois do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Em todo o universo, somente Deus é autoridade. A Bíblia diz que não há autoridade que não venha de Deus. Autoridade não foi alguma coisa que o homem criou. Não é produto da mente humana. A autoridade que os homens exercem é uma autoridade delegada. Deus nos delegou a autoridade com alguns propósitos. E um deles é estabelecer a ordem, é promover a justiça e é reprimir o mal. Então, esses são alguns propósitos do porquê Deus delegou aos homens a autoridade. Mas somente Ele, em todo o universo, é a autoridade. Justiça e juízo são a base do teu trono. Deus tem o direito absoluto de governar a criação. E Deus não admite rebelião. Deus não admite desordem. E o seu governo é um governo justo. É um governo perfeito. Deus não é tirano, Deus não é arbitrário. Deus governa conforme os seus atributos de amor e justiça. Deus, ele não age contra si mesmo, de modo que esses atributos
eles são compatíveis. Justiça e amor são atributos essenciais de Deus. E eles funcionam perfeitamente. Deus é perfeitamente justiça e Deus é perfeitamente amor. E Deus não age contra aquilo que Ele é. Por isso que o seu governo é um governo justo. Justiça e juízo são a base do teu trono. Deus é amor, bondade, misericórdia, sem deixar de ser justiça. Deus é eternamente amor, é eternamente justiça. Em toda a eternidade nunca haverá um descaminho, um deslize, uma mácula, uma falha de Deus. Deus sempre, Ele fez e sempre fará justiça. E isso não contradiz o fato de que Ele é essencialmente amor. Porque as duas coisas andam juntas e funcionam harmoniosamente. Deus é amor. Entretanto, Deus não trata impunemente os nossos pecados. Deus não deixa impune o pecado. Muitos questionam o porquê do fato de existir o mal, se Deus é amor e poderoso. Especialmente aqueles que se dizem ateus. Questionam o fato de existir o mal, se Deus é amor e é poderoso. Só que eles não levam em conta o fato de que Deus não age contra si mesmo. Deus não age contrariamente aos seus atributos. Deus é amor, mas também é justiça. E aí a questão é, por que que há tanta maldade? Por que que o mal parece prevalecer, se Deus é bom? Por que que o mal parece prevalecer, se Deus é poderoso? Por que que Deus não destruiu o mal logo que ele surgiu? Essas são questões que os homens levantam. E muitos se valem disso para não crer em Deus. Uma vez que exista o mal, então Deus não existe. Só que eles não levam em conta o fato de que Deus ele não duela, ele não age contra o seu caráter. Por que que o mal existe? O joio e o trigo crescem juntos. Certo? Nessa parábola está lá que somente na consumação dos séculos é que o trigo será recolhido e o joio destruído. Essa parábola não é somente para tratar da questão de quem será salvo ou de quem não será salvo. Porque na parábola que o Senhor explica, o trigo são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Mas essa parábola não é somente para tratar disso, dos que serão salvos e dos que serão condenados. Aqui traz um princípio estabelecido. Aqui traz a ideia de como Deus age, o modus operandi de Deus. Como Ele age na tratativa contra o mal. Por que é que Deus não destruiu o mal na sua raiz? Ou melhor dizendo, por que é que Deus, sendo onisciente, permitiu a existência do mal? E uma vez que o mal passou a existir, por que Deus não destruiu? Já que Ele é poderoso e Ele é bondade e Ele é bom. A questão é o seguinte: Deus não age contra si mesmo. Deus não julga uma obra pela metade. Certo? Na parábola, quando o Senhor usa essa parábola, Ele diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente. Mas, lá pelas tantas, veio o inimigo e semeou o joio. E os servos quiseram arrancar o joio. E o que aquele homem disse? Deixa, não arranque agora.
Deixe o joio crescer com o trigo, porque se arrancar agora, vocês podem destruir o trigo. Na colheita final, eu vou enviar os meus ceifeiros, que vai separar o joio do trigo. O joio será recolhido no seu celeiro, e o trigo será o joio será destruído e o trigo será recolhido. Ou seja, Deus não julga uma obra pela metade. Nós fazemos isso. Nós julgamos imparcialmente. Aliás, parcialmente. Por quê? Porque nós temos limitações. Nós não temos o conhecimento perfeito para fazer um juízo perfeito. Isso não acontece com Deus. O mal não existe porque Deus o tenha criado. Deus não é a fonte do mal. Deus não criou o mal. O mal passou a existir em razão do mau uso do livre-arbítrio que as criaturas de Deus fizeram. Tanto anjos quanto homens fizeram mau uso do livre-arbítrio. E por isso o mal passou a existir. E Deus, na sua presciência, Deus, na sua soberania e sabedoria, permitiu a existência do mal. Permitiu que ele não só passasse a existir, mas que ele amadurecesse como o joio. O mal, assim como o joio, está crescendo, está amadurecendo. Por quê? Porque Deus não julga uma obra pela metade. Mas enquanto o joio cresce, o trigo também cresce. O que isso quer dizer? Que Deus, na proporção que o mal aumenta, ele também se revela a nós. E por que é que Deus não fez aquilo que muitas pessoas questionam? Por que Deus não destruiu o mal logo? Já falei. Deus é longânimo. Deus não julga uma obra pela metade. E antes de Deus executar juízo, Ele revela a sua misericórdia, a sua bondade. Deus não executa juízo sem antes revelar toda a sua bondade. Haverá um tempo, e eu quero ler aqui esse texto. Haverá um tempo que toda a criação reconhecerá que Deus é. Toda a criação reconhecerá que Deus é justo, que os seus caminhos são verdadeiros, que os seus juízos são perfeitos. Um dia, isto acontecerá. Mas nesse processo, o trigo cresce com o joio. E quem é o trigo? O trigo, como diz a parábola, são os filhos do reino. Tá certo? E como é que nós crescemos? Nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus. O crente cresce na graça e no conhecimento de Deus. O que isso significa? A cada dia, nós conhecemos mais um pouco de Deus, dos seus atributos essenciais. A cada dia que passa, nós somos amadurecidos no conhecimento de que Deus é justo. Nós, como filhos de Deus, nós não vamos precisar chegar na consumação para reconhecer que Deus é justo. Mas a criação precisa disso. A criação como um todo precisa disso. Chegar no final para então dizer, não é que Ele é justo? Não é que nele não há imperfeição? Não é que tudo que Ele fez ao longo da história foi justo? A criação chegará a esse veredito. Ele é justo. Vamos ler Apocalipse 15. Apocalipse 15. Apocalipse 15, 2 a 4. Diz assim:
Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Chegará um tempo em que todos reconhecerão que, de fato, Deus é justo. Mas, na medida em que nós, como cristãos, crescemos na graça e no conhecimento de Cristo, nós chegamos a esse conhecimento, sem precisar chegar na consumação dos séculos. Nós atingimos um ponto desse conhecimento que nós reconhecemos que, independente de qualquer circunstância que nos aconteça, Deus é justo pelo que Ele faz e pelo que Ele não faz. Mas a criação vai precisar chegar ao final para reconhecer isso. Todos reconhecerão. É muito possível que, e é muito comum, pessoas saírem de um tribunal com um sentimento de que não houve justiça. Não é isso? É muito comum pessoas que saem de um tribunal, de uma causa que ele vem batalhando, ele sai com o sentimento de que o juiz não foi legal, não foi perfeito, não houve justiça. Não é isso? É muito recorrente, nós como filhos, depois de sofrermos uma disciplina pelos nossos pais, nós nos sentimos injustiçados. Meu pai não foi justo comigo. Esse castigo que ele me aplicou não foi correto. Não é, não é? Sentimos isso, mas com Deus não será assim. As pessoas receberão as suas sentenças e sairão tristes. Eu estou condenado. Eu recebi a minha sentença de condenação, mas eu estou satisfeito, porque Ele é justo. Eu estou perdido, eu estou indo para o inferno, mas eu sei que Ele é justo. Ele fez justiça. A criação reconhecerá isso. Mas nós, como trigo, que crescemos, que somos renovados dia após dia no conhecimento de Deus, não precisamos chegar no final. Nós alcançamos esse conhecimento agora. Deus é justo. Seus caminhos são perfeitos. Seus juízos são perfeitos. Então, Deus não exerce juízo sem primeiro revelar toda a sua bondade. E por isso é que Ele é longânimo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem por demorada. Mas Ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, senão que todos se arrependam. Então, por que é que Deus não destrói o mal agora? Ou por que Deus não destruiu o mal lá no começo? Primeiro, Deus não julga uma obra pela metade. O joio cresce com o trigo. Somente no final, o joio será destruído. No final, de maneira extraordinária, para nunca mais existir, o mal será banido. Amém? Deus é perfeito em sabedoria. E Ele conduz a história de modo perfeito. Ainda que eu, muitas vezes, não consiga entender tanta maldade. Quantas pessoas que são injustiçadas. O mal parece prevalecer, mas o mal que agora existe, não existe por si mesmo. E ele não é eterno. Certo? A existência do mal, em virtude, em razão da eternidade, são apenas 2 páginas de um livro bem grosso chamado Eternidade. Esse mal que você agora vê aí, que as pessoas parecem
pensam que o mal sempre existiu. Não, o mal não é eterno. Ele passou a existir porque os homens se afastaram de Deus. Porque é isso que o mal é um afastamento de Deus. Mas ele tem um prazo de validade. E toda a criação um dia reconhecerá que Deus de fato é o que ele disse que é. Justo, verdadeiro, perfeito em justiça, perfeito em amor. Introdução. O pecado é essencialmente um ataque contra a honra e santidade de Deus. Ele é rebelião contra Deus, pois pelo pecado deliberado, o homem prefere a sua própria vontade em lugar da vontade de Deus. E por algum tempo, torna-se autônomo. Mas se Deus permitisse que sua honra fosse atacada, então deixaria de ser Deus. Sua honra pede a destruição daquele que lhe resiste. Sua justiça exige a satisfação da violação da lei. E sua santidade reage contra o pecado, reação conhecida como a manifestação da sua ira. Deus é o justo juiz, o seu juízo é perfeito. Então, Deus se ira. Sim, se ira. E a ira de Deus é tão perfeita quanto o seu atributo de amor. A ira de Deus é exatamente um reflexo daquilo que Ele é, da sua justiça. E se Ele deixasse os pecados impunes, Ele não seria Deus. Ele agiria contra aquilo que Ele é. Por isso que Ele se indigna, por isso que Ele revela do céu a sua indignação, a sua ira contra toda a impiedade. E a sua ira é uma manifestação contra o pecado. Contudo, essa reação divina não é automática. Nem sempre ela entra em ação instantaneamente, como acontece quando a mão toca o fogo. A ira é governada por considerações pessoais. Ele é tardio em destruir a obra de suas mãos. Deus adia o juízo na esperança de que a sua bondade conduza o homem ao arrependimento. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Isto é, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus precede o juízo. Deus nunca executa juízo sem antes revelar toda a sua bondade. Vamos ler Romanos, capítulo 2, verso 4. Diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Observe aí. Os homens, ou melhor dizendo, nós fazemos uma leitura errada dos atributos de Deus. Os homens fazem uma interpretação errada da bondade, da paciência de Deus, da sua longanimidade. Os homens interpretam os atributos de Deus de bondade, misericórdia, longanimidade como sinal de impunidade. Mas a bondade de Deus deveria e deve servir para nos conduzir ao arrependimento. A demora de Deus em nos castigar deveria nos constranger e não desenvolver em nós um sentimento de impunidade. Mas é isso que acontece. Os homens, quando não são de pronto castigados, eles desenvolvem esse sentimento de que não haverá punição para os seus erros. Mas é Deus demonstrando a sua paciência,
a sua longanimidade, a sua bondade, com o propósito de nos conduzir ao arrependimento. 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, isto é, obstinado. Coração impenitente é aquele coração que insiste no erro. Está errando e continua errando e desenvolve o sentimento de que não há punição para ele e continua assim. Mas segundo a dureza do teu coração e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira. E aí alguém pode dizer, mas isso aqui para mim não serve porque eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu estou na graça. Romanos 2,4. Eu sou filho de Deus. Isso aí é para quem é ímpio. A ira de Deus se revela contra o pecado. E se você está dentro disso, é contra você também. E muitas vezes nós endurecemos a nossa cerviz. Nós nos tornamos obstinados. Pensando que Deus não vai castigar não, porque estou na graça. Mas quando nós nos fechamos, diz o texto, você acumula ira contra você mesmo para o dia da ira. Vai chegar esse dia. Romanos 11, 22. Aqui Paulo está falando da rejeição de Israel ao seu Messias. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então aqui Paulo começa falando sobre isso, que eles caíram por causa disso. E ele diz, para aqueles que são gentios, que pela fé receberam a salvação em Cristo: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, mas também é severo. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Amém? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, ou seja, para os judeus que não receberam, que não creram, severidade. Mas para você, gentil, que acreditou, que recebeu, bondade de Deus. Se, condicional, se permaneceres nela. De outra sorte, tu também serás cortado. Eu sou filho de Deus e uma vez salvo, salvo para sempre. Não importa o que eu faça, vai nessa. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para os que caíram. E para você que recebeu a Cristo, que acreditou, bondade. Se na bondade de Deus permanecer. De outra sorte, tu também serás cortado. Então, Deus é amor, Deus é bondade, estamos na graça, mas Deus é fogo consumidor. E Deus tolera, Deus é paciente, Deus é longânimo, na esperança de que o homem se arrependa. A bondade de Deus serve para esse propósito. Mas os homens interpretam mal as demoras divinas e zombam da ideia de juízo. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Vamos ler Eclesiastes 8:11. Eclesiastes 8:11. Diz assim:
visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Mais uma vez, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Observe como é importante a disciplina, a correção. Por quê? Porque se nós não somos disciplinados, nós desenvolvemos o sentimento de impunidade. Nós nos fechamos, nós nos endurecemos, nós nos tornamos obstinados. E o salmista vai dizer o seguinte: antes de ser afligido, antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Então, a disciplina, o castigo, serve para isso, para nos corrigir, para nos levar ao propósito certo. Certo? Ou seja, nós precisamos de limites, nós precisamos muitas vezes de disciplina. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora observo a tua palavra. No entanto, embora demore, a retribuição final virá, pois em um mundo governado por leis, haverá um ajuste de contas. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Essa verdade foi demonstrada no Calvário, onde Deus declarou a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a redenção futura, suspendeu o juízo sobre os pecados daquele período anterior, o período da sua paciência. Por 4.000 anos, de Adão até Cristo, Deus tolerou os pecados. Deus suportou os pecados dantes cometidos, tendo em vista a cruz. Mas Deus não trata impunemente os pecados, porque na cruz Ele executou juízo sobre todos os pecados. E é por isso que nós estamos aqui, para contar a história. É por isso que o mundo ainda continua aqui, contando histórias. Mas para aqueles que se endurecem, o juízo certamente virá. Porque Deus é amor, Deus revelou a sua bondade, Deus revelou o seu amor na cruz, mas Ele é juízo, Ele é justiça. Juízo. O que é juízo? Juízo, basicamente, é exercitar a justiça. Observe que a palavra juízo e justiça, em alguns textos, parecem palavras sinônimas. Por exemplo, exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Provérbios 21, 3. Então, em alguns textos como este, a palavra justiça e juízo parecem palavras sinônimas. Porque, basicamente, juízo significa exercitar justiça. O que é justiça? A gente já falou aqui sobre isso. Justiça é um atributo essencial de Deus. Deus, ele não é justo somente porque pratica a justiça, mas ele pratica a justiça porque ele é justiça. Então, na sua natureza, na sua essência, Deus é justiça. Assim como Deus é amor. Então, Deus não ama porque Ele decidiu amar apenas, mas porque Ele é essencialmente amor. Então, esses atributos são essenciais, são
falam da natureza de Deus. Deus é essencialmente amor. Deus é essencialmente justiça. Deus não é um pouquinho justiça e um pouquinho amor. Deus é 100% justiça, 100% amor. E juízo é o reflexo do atributo de Deus de ser justo. Estão me entendendo? Juízo é o refletir de Deus. Então, quando Deus faz justiça, Ele está exercendo juízo. Então, basicamente, juízo é o exercício da justiça divina. Amém? É o reflexo da justiça divina. Basicamente é isso. Justiça e juízo é mais ou menos semelhantes a amor e graça. Eu falei aqui que amor é um atributo essencial de Deus, amém? E o que é graça? Graça é o refletir deste amor. Graça é a expressão do amor divino. Então, na cruz, Deus revelou a sua essência de amor. E isto é graça. Então, amor e graça é como se fossem os dois lados de uma moeda. A graça é a demonstração, é o amor de Deus em ação. E juízo é a justiça de Deus demonstrada. A justiça, segundo os estudiosos, ela tem dois aspectos. Tem o aspecto da justiça interna e o aspecto da justiça externa. Justiça interna é o que Deus é. Deus é justiça. Justiça externa é o que Deus faz. Deus não faz nada contrário ao que Ele é. Então, a justiça externa é o juízo de Deus. Isto é, a justiça sendo aplicada. A justiça sendo exercida. Então, basicamente, juízo é isso. É o exercício da justiça divina. É a demonstração da justiça divina. Juízo é a manifestação da justiça de Deus. Juízo é a justiça de Deus em ação, em manifestação. Justiça é o proceder de Deus, é a sua dignidade, a sua majestade. É um atributo moral divino. É o seu elevado padrão moral. Deus nunca age contrário à sua dignidade. Justiça não é meramente algo que Deus decidiu fazer ou ser. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus é longânimo, tardio em irar-se, mas também é justiça. Deus é perfeitamente amor, Deus é perfeitamente justiça. E Deus nunca trata o pecado impunemente. Vamos ler Hebreus 12, 28 a 29. Hebreus 12, 28 a 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Mais uma vez, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Fogo aqui é apresentado como símbolo do juízo divino. Notemos que o fogo e a fumaça foram produzidos pela presença de Deus no Sinai. E o que pode ser observado em Hebreus 12, 18, é que o fogo é apresentado como símbolo de uma santidade consumidora, de um julgamento contra toda maldade. A pessoa de Deus é assim descrita em seu ódio contra o pecado. A ira de Deus
é uma perfeição divina, tanto como a sua fidelidade, o seu poder ou a sua misericórdia. Só pode ser assim, pois não há mácula alguma, nem o mais ligeiro defeito no caráter de Deus. Porém, haveria se nele não houvesse a ira. A ira de Deus é o seu desprazer, é a indignação da divina equidade contra o mal, é a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. Amém? O juízo de Deus, a ira de Deus é tão perfeita quanto a sua bondade, quanto a sua misericórdia. É a sua santidade posta em ação contra o pecado. E nós, por sermos filhos, não estamos livres de sofrer esse reflexo da essência divina. Se nós não permanecermos na bondade de Deus, seremos certamente contemplados, sofreremos em alguma medida a ira divina. O juízo de Deus. Deus executa juízo quando manifesta a sua justiça, quando livra o inocente, condena o ímpio e exige que se faça justiça. Deus não julga como fazem os juízes modernos, que fundamentam seu julgamento na evidência apresentada a eles por outras pessoas. Deus tem o pleno conhecimento. Sendo assim, Deus julga. Romanos 2, 5 a 6. Deus julga segundo a reta justiça. Romanos 2, 5, 6. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Em razão de Deus ter pleno conhecimento, o seu conhecimento é perfeito. Nada foge ao conhecimento de Deus. Nada acontece sem que Deus não saiba. E por razão disso, em razão disso, Deus julga segundo a reta justiça. Deus julga, Romanos 2, 2, segundo a verdade. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Isto é, Deus julga perfeitamente de acordo com os fatos, sem falsidade, sem nenhuma mentira, sem nenhuma falha. Por quê? Porque Deus está baseado no seu caráter, na sua santidade e no seu conhecimento perfeito. Quer dizer, nós, seres humanos, precisamos de vestígios, de evidências para fazer um juízo perfeito, ou um juízo quase perfeito. Mas Deus não precisa que lhe seja apresentada evidências ou vestígios de um fato para julgar, porque Ele tem o conhecimento perfeito. E segundo o que Ele é, santo, justiça, Ele julga segundo a reta justiça e segundo a verdade. Romanos 2, 5 a 11. Deus julga sem acepção de pessoas. Mas segundo a tua dureza e coração impenitentes, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. E nisso aqui, nós estamos incluídos. Tribulação e angústia virão à alma de qualquer homem
que praticam o mal? Primeiro o judeu, depois o grego. O povo de Israel foi um povo eleito, é um povo eleito, e paga um preço altíssimo por isso. Eles foram porta-vozes da revelação. Eles foram o instrumento de Deus para enviar o Cristo. E por conta disso, e por conta da desobediência deles, eles pagam um preço muito alto por isso. Tribulação e angústia virá a alma de qualquer um que pratica o mal. Primeiro o judeu, depois o grego. Porém, glória e honra e paz virá a alma de qualquer homem que pratica o bem. Primeiro o judeu e depois o grego. Certo? Ou seja, para recompensar, eles serão os primeiros. Para castigar, eles também serão os primeiros. E isto aqui que está aqui acontece agora e no futuro. Tribulação e angústia virá a alma de qualquer um que fizer o mal. E não é que isso acontece mesmo? Quando você pratica o mal, o que é que você sente? Tribulação e angústia. A não ser que você se obstine, que você se endureça, e na medida que você vai se endurecendo, a sua mente vai sendo cauterizada e chega a um ponto de você não sentir mais dor quando peca. Mas aí já é um caminho muito perigoso. Porque quando o crente chega ao ponto de pecar e não sentir angústia, não sentir tribulação, ele está correndo o risco de perder a sua salvação. Mas enquanto você sentir peso, tribulação e angústia, isto é muito bom. E corra rápido para fazer correção. Porque Deus é bondoso e na sua bondade Ele espera que o homem busque arrependimento. A bondade de Deus serve para esse propósito, conduzir o homem ao arrependimento. Mas Deus julga sem fazer acepção de pessoas. Não importa quem peque, judeu ou grego, ímpio ou cristão, o juízo virá. Agora, não fique com medo de Deus, porque Deus é amor. Nós temos um caminho de recomeço, nós temos uma possibilidade de recomeço, certo? É só você não se obstinar, é só você tratar essa questão com seriedade. Não pensar que por ser filho de Deus, você pode fazer o que você bem entende. Achar que a graça de Deus está sobre você e você pode viver de modo desregrado. É claro que nós somos falhos. Enquanto nós estamos aqui nesse corpo, nós teremos dificuldades. Mas devemos tratar essa questão com muita seriedade, porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então Deus julga segundo a reta justiça, Deus julga segundo a verdade, e Deus julga sem acepção de pessoas. Não trata as pessoas com distinção. Não importa se é judeu ou se é grego. Tribulação e angústia virá a alma de qualquer um que pratique o mal. Honra, glória e paz virá a alma de qualquer um que pratique o bem. E Deus julga por meio de Jesus Cristo. Atos 17, 31. Diz assim: porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Deus julga segundo a sua reta justiça, Deus julga segundo a verdade, sem fazer acepção de pessoas. Por quê? Porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele tem o conhecimento perfeito, e Ele julga segundo Jesus Cristo. Cristo não só separou a história em duas partes, mas separou a humanidade em dois grupos, os que creem e os que não creem.
E a base do juízo será esta: os que creem e os que não creem. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, a humanidade está separada em dois grupos, e Deus julgará o mundo segundo Jesus Cristo, os que creem e os que não creem. Nós vimos o que é juízo, e agora, qual a razão de Deus executar o juízo? Por que o juízo? Por que Deus enviou o dilúvio? Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Por que Deus estabeleceu o juízo sobre as nações ímpias do Velho Testamento? Por que Deus estabeleceu o juízo sobre o seu povo eleito, usando até nações estrangeiras para levá-lo em cativeiro? Por quais razões haverá um juízo final? E aí as pessoas, os incautos, os que se fecham, os que se obstinam, pegam textos como esse e dizem assim: está vendo aí? É um Deus perverso, um Deus que dizima crianças, mulheres. Cadê que este Deus é um Deus bom? Só que Deus, quando executa juízo sobre as nações do Velho Testamento, quando Deus derramou o seu dilúvio, quando Deus executa juízo derramando o dilúvio, quando Deus destruiu as duas cidades, Deus antes disso revelou a sua bondade, abençoou, tolerou, foi longânimo. E quando Deus fez isso, Deus não destruiu. Deus não está destruindo, Deus está exercendo o juízo, manifestação da sua perfeição, da sua ira. E aquelas nações, aqueles homens tiveram oportunidade, eles não consideraram a bondade de Deus. Até Deus usar Israel como instrumento de juízo contra as nações, passaram-se 400 anos de longanimidade de Deus. Foram 400 anos Deus suportando aquilo. E enquanto Deus suportava, Deus abençoava com o sol, com a chuva. Por quê? Porque Deus é bom, mas também é juízo. Deus é fogo consumidor. Por quais razões haverá um juízo final? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por que o juízo? Os homens suprimem a verdade pela injustiça. Deus fez o homem reto. Deus fez o homem bom, mas ele se meteu em muitas astúcias. Porque Deus enviou o seu Filho não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado, mas quem não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este. 2 pontos. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que Deus exerce juízo? É simples. Porque os homens se tornam autônomos. Porque os homens se afastaram de Deus. Porque os homens suprimem a verdade pela injustiça. Porque os homens se meteram em muitas astúcias. Porque os homens amam mais as trevas do que a luz. Mas Deus, ele é tardio em irar-se. A sua ira, o seu juízo, não entra em ação automaticamente. Porque Deus revela, enquanto isso, toda a sua bondade. E é o que Deus faz em toda a história. Deus revela a sua misericórdia, a sua longanimidade. Por quais razões haverá um juízo? Não haveria morte se não houvesse pecado.
Romanos 5,12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo. E o que é a morte? A morte não é propriamente um estado de aniquilamento. Não é uma condição de inexistência. A morte simplesmente é um afastamento de Deus, que é vida. A morte é isso. E a razão disso chama-se pecado. Não haveria morte se não houvesse pecado. Não haveria condenação eterna se não houvesse pecado. Não haveria juízo final se não houvesse pecado. Por que o juízo? Qual a razão de Deus executar juízo? O pecado é a razão da manifestação da ira de Deus. Meu tempo já acabou. Eu quero ler apenas mais um texto. Colossenses 3, 5 a 7. Eu vou passar um pouquinho, tá? Colossenses 3, 5 a 7. Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. O contexto disso aqui, Paulo nos dá orientações. Uma vez que nós estamos em Cristo, Paulo nos dá orientações para buscarmos as coisas celestiais. E fala de mortificar um comportamento, um tipo de comportamento que atrai a ira de Deus. E ele não fala aqui, ele não está escrevendo para os ímpios. Ele está escrevendo para pessoas crentes. Ah, mas aqui fala que a ira de Deus se revela sobre os filhos da desobediência. Eu sou crente. Para mim é a graça. Só que Paulo fala de um tipo de comportamento para o qual ele nos orienta a fazer morrer. Faça morrer a vossa velha natureza. Por quê? Esse tipo de comportamento atrai a ira de Deus. Não é que nós vamos desenvolver um medo de Deus, não. Porque Deus sabe e conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas nós precisamos buscar a santificação. Precisamos desenvolver um temor reverencial de Deus. Priorizar a santificação. É bem certo que nós iremos falhar, mas que isso não seja proposital. Que as nossas falhas sejam ocasionais, acidentais, e não obstinadas. Porque se nós nos obstinarmos, se nós nos endurecermos e desenvolvermos esse tipo de comportamento, nós certamente, ainda que crentes, ainda que salvos em Jesus Cristo, nós atrairemos a ira divina. Amém? Estamos encerrados.